Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira. Hoje, é claro, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Atlético e América decepcionaram a sua torcida. Ontem, no domingo, o Galo perdeu para o Flamengo em Brasília 2-0. O São Paulo venceu o América 3-0 lá no Morumbi. E eu convidei aqui o nosso amigo colunista Chico Maia. Tudo bem, Chico? Para falar um pouco dessas atrações do futebol. E hoje, é claro, também tem Cruzeiro e Atlético Paranaense, viu, senhores? O Mineirão, 8 horas aqui em BH. E aí, Chico, bom? Tudo bem, Leandro Cabido? Tamo aí, né, Chico? Rapaz, surpreendentes alguns resultados, não é? Decepcionante o futebol apresentado pelo América contra o time reserva do São Paulo, 3-0. Escrevi no meu Twitter hoje, inclusive, o @ Chico Maia blog, a defesa do América com o Leandro Guerreiro e o Roger, né? Roger parece com o Davi Luiz e tal, parece que joga em câmera lenta e o adversário correndo normal. Né? Que lerdeza. O América... Lerdeza. O Atlético contra o Flamengo não ficou atrás também não, na lerdeza. Impressionante como o Atlético jogou contra o Flamengo, a preguiça do time do Atlético e as falhas nos gols do Flamengo. Não, inacreditáveis, né, Chico? Inacreditáveis. Inacreditáveis. O Eraso correndo atrás do Viseu e perdendo na corrida, ele marcando o primeiro gol, e o Eraso de novo e o Vitor dormindo, né? Não tinham acordado ainda para o jogo 11 horas da manhã, e o Viseu se antecipou e fez o segundo gol do Flamengo. Eu só gostaria de convidar o nosso amigo do Facebook para comentar, enviar crítica, pergunta. A gente vai falar primeiro, é claro, dos jogos de ontem, do Atlético e do América, e mais tarde, daqui a pouquinho, a gente fala do jogo desta noite do Cruzeiro, tá bom, internauta? Chico, vamos começar pelo América? Vamos. O América ontem jogou naquele horário em que ninguém viu o jogo, né? Porque estava todo mundo voltado para a final da Eurocopa, e, aliás, parabéns aos portugueses, depois a gente vai fazer uma homenagem aos portugueses no nosso canal. Mas o América não está em campo, né? Como você falou, o time não está entrando em campo, o time é decepcionante em todos os aspectos. Até o João Ricardo, que para mim era a grande sensação do time do América, não tem se comportado bem em algumas partidas. E ontem, com o time B, basicamente o time B do São Paulo Futebol Clube, não teve qualquer chance, já estava 2-0 no primeiro tempo. E aí no segundo tempo já fez o terceiro e acabou com qualquer esperança do time americano, né? Mais cedo a gente batia um papo lá na redação do Tempo com o Candinho, não é? Que é um grande jornalista, e a turma que estava lá discutindo essa situação dos mineiros. O Candinho realmente é um grande jornalista, até ali na minha frente, ali já olhando o que a gente está fazendo. Mas o detalhe é que o América calculou mal o brasileiro, ele montou um elenco muito fraco para a Série A do Campeonato Brasileiro, além de ter se fragilizado, perdendo jogadores como o Richarlison, o zagueiro que foi troféu Guará, né, que o América deixou sair por questão de tempo. O camarada queria 2 anos de contrato, o América quis dar 1 ano de contrato só, ele foi para o Goiás. Eram jogadores que para a Série B, muito importantes, para a Série A seriam jogadores aí para poder compor elenco, e saíram. E o América não recompôs a altura e não trouxe jogadores à altura também para uma Série A. A saída do Givanildo também, para mim, foi precipitada, a demissão do Givanildo. Se demitir o técnico português agora será um outro erro. Será um outro erro. Sérgio Vieira. Mexer agora de novo nessa comissão técnica seria uma besteira. E, poxa, tá difícil se segurar, né? O América deveria estar brigando aí pela 15ª, 16ª posição, mas está muito difícil sair da 20ª, que é a lanterna do campeonato. Já caiu, né? Dói falar isso, mas dificilmente muda esse quadro, né, Leandro? Dificilmente. E a minha preocupação, tá, caros amigos, é o América fazer 17 pontos para não repetir o vexame do América de Natal. Porque não dá, o América não está conseguindo entrar em campo. O América com 8 pontos, né? 8 pontos, já foram 14 jogos, o time não consegue entrar, não consegue render, não consegue trabalhar. E tem aquele problema que joga hora fora, hora campo neutro, hora fora, campo neutro. Não dá, a torcida do América também, com 2.000 pagantes por jogo, não tem condição, né, Chico? O América, nesse aspecto, ele foi feliz, vamos dizer assim, porque o Fluminense conseguiu levar menos gente ainda a campo, né? 472 pagantes, Fluminense e... foi esse último jogo, foi pela Copa do Brasil. E aí, nesse aspecto, a imprensa do Rio de Janeiro, os paulistas também não podem ficar gozando o América, porque o Fluminense conseguiu dar um vexame maior nesse aspecto público,
né? Os times do Rio não têm casa para jogar lá no Rio de Janeiro, essa né? confusão toda, Flamengo jogando em Manaus, jogando em Mané Garrincha, aí depois vai lá para Florianópolis, não dá, né? E essa do Flamengo jogar em Brasília, Leandro, comerciantes da BR-040 estão penando, porque a torcida do Flamengo, né? Que isso? Marginais na torcida do Flamengo, nos ônibus do Flamengo, os camaradas param nos postos de combustíveis, saqueiam os bares, lojas de conveniência e, cascam fora, não pagam nada, ainda aprontam, metem arma nos seguranças. Está terrível o negócio. Viu? Não tem... O pessoal lá da Polícia Rodoviária Federal tem que começar a trabalhar nesse ponto, né? Pois é. Polícia Rodoviária Federal, que já tem tanto trabalho, pouco efetivo, vai ter que cuidar ainda de marginal que está indo para Brasília ver jogo e passando por Minas Gerais. Não dá, né? É duro, complicado. Né? Chico, vamos falar agora um pouco do jogo do Atlético. Como você já bem falou no início do programa, eu estou um pouco assustado. A defesa do Atlético volta a falhar sistematicamente. É um time que não ganha fora de casa. Se você olhar a tabela aí de classificação só dos jogos de fora, o Atlético tem uma vitória, mas venceu o América, né? Venceu o América, porque o América era o mandante do jogo, mas a gente sabia quem estava mandando no Independência naquela manhã, né? Foi. Então, Eraso, Leonardo Silva, O Vitor, mal. Marcelo Oliveira, mal demais treinando esse time. Ô Leandro, falar depois que a coisa acontece é ser profeta do acontecido, é engenheiro de obra pronta. Porém, é o seguinte, o pior negócio do mundo para o Atlético foi ter demitido o Levir Coupe. Lá em dezembro do ano passado. Quer dizer, o Levir, inclusive, se antecipou a saída dele e tudo mais, porque ficou sabendo que o presidente estava negociando com o técnico da Argentina, né, o Sabeja, e com o Muricy Ramalho. Eram as duas opções do Daniel Nepomuceno. Mas se caso os dois respondessem não, ele conversaria com o Levir, ele manteria o Levir, apenas ia pedir o Levir para, eu quero contratar jogadores, eu quero reforçar o elenco e tudo mais, porque era a grande birra dos dois. O Levir vivia dizendo, não, com o elenco que eu tenho aqui, eu dou conta, me viro, porque o Levir não queria aquele negócio de salário atrasado, dificuldade nesse aspecto, e o Daniel queria contratar. E acabou o Sabeja, por problema de saúde, disse que não viria, o Muricy optou pelo Flamengo, também não deu certo lá, por problema de saúde também, e nesse meio do caminho o Levir ficou sabendo disso e se antecipou, cascou fora, foi ruim para o Atlético e muito ruim para o Levir também, que até hoje não conseguiu se acertar lá no Fluminense. E o Atlético está desarrumado, tem um elenco bom, não é o melhor elenco do Brasil, como muita gente andou dizendo, e justiça seja feita, quem falava isso, e até fala de vez em quando, é a imprensa principalmente de São Paulo. O melhor elenco do Brasil. De longe os caras querem dizer coisas dos nossos times aqui, que cada bobagem que os caras falam lá, porque não tem como o camarada se informar de todos os clubes do Brasil. E eles querem comentar coisas aqui de Minas, do Rio Grande do Sul, como se fosse lá do quintal deles, lá em São Paulo principalmente, né? Porque os paulistas chutam barbaridade. Então o elenco do Atlético é bom, não é o melhor elenco do Brasil, mas era um elenco para fazer uma campanha muito melhor do que essa que o Galo está fazendo. A minha questão com relação ao elenco do Atlético, Chico, é que é um elenco desequilibrado. Você tem um investimento pesado, forte, acima da média lá na frente, tanto que a gente não precisa falar aqui. O Atlético contratou de 2 anos para cá Lucas Prato, Robinho, Fred, o próprio Casares que não veio barato. Então, é um time, o Cleiton, não precisa nem falar do Cleiton, né, que foi um investimento também que o Atlético fez junto ao Figueirense ali, investimento grande. Pesado. E aí você vai olhar na defesa, o Atlético contratou Eraso. Pois é, e o Leonardo Silva, que é um grande jogador, né, um dos nomes da história do Atlético, mas um jogador com 37 anos de idade, não é? Seria preciso, ou é preciso, uma peça de reposição aí para o lugar do Leonardo Silva quando ele não estiver dando conta. E, poxa, um jogador com 37 anos, por mais cuidados que ele tenha, por mais sério que seja como profissional, uma sequência de jogos aí, Libertadores da América, que o Atlético saiu tem pouco tempo, Brasileiro, vem aí Copa do Brasil, o Mineiro e tudo mais, poxa,
todos os jogos, o camarada, nessa idade, ele sente, sem dúvida Não alguma. não tem condição. A gente até estava conversando, o Leonardo Silva está na hora de não ser titular desse time, né? De não ser titular absoluto, né? O Marcelo tem que colocar algum... Claro, aí tem que ter também plantel para isso, é isso que eu estou falando. O Atlético não tem zagueiros à altura para colocar também no lugar do Leonardo Silva, porque a gente está falando, batendo aqui no Leonardo Silva, mas não tem jeito, ele não está jogando o que precisa jogar na atual conjuntura do Campeonato Brasileiro, mas o Atlético também não tem ninguém para colocar no lugar dele. Então vai ser essa maravilha que a gente está vendo aí, né? Porque antes falava-se que o Atlético tomava gol demais e tal, fazia muitos gols com o Levir Coupe, mas tomava muitos gols. Aí veio o Aguirre, o Atlético diminuiu o número de gols tomados, Sim. mas diminuiu também o número de gols marcados. E com o Marcelo, o Galo está tomando muito gol e não está fazendo gol, aí é duro. Impressionante, aí não dá. Chico, tem uma pergunta aqui do Ansdael Faria, é isso mesmo, né? O Ansdael. Você coloca aqui para colocar a sua pronúncia direito, porque o seu nome é meio difícil, viu, amigão? Chico, por que o Galo não consegue ter bons resultados fora de casa, tendo uma boa equipe? É interessante, rapaz, essa de jogar fora de casa. Ainda vou escrever isso com muita calma, sabe? Especialmente final de ano, quando o futebol para, eu vou escrever uma crônica só sobre isso, porque eu entendo que é uma falha dos treinadores, sabe? De não saber fazer a cabeça dos jogadores. Poxa, você jogar numa Nega Rincha em que pesa aquele gramado horroroso, mas é horroroso para os dois times. Mas, poxa, você tem segurança total, não é? O ambiente é neutro, não é? Perde para o Flamengo de 2-0 daquele jeito que perdeu, naquela preguiça. Você jogar no Mineirão, Independência, Maracanã, Morumbi, Beira-Rio, Arena Grêmio, Itaquerão, poxa, é como se você estivesse jogando em casa. Antigamente, quando a pressão da torcida fazia diferença, porque era perigoso, era alambrado, torcedor invadia gramado, essa coisa, vá lá, né, jogar fora de casa. Mas hoje, nesses estádios, poxa, é como se você jogasse em casa. Estádios de videogame, né, Carlos Chico Maia? 105 por 68, todos os estádios do Campeonato Brasileiro têm esse tamanho. A gente até vendo o jogo do Goiás, Atlético Goianiense da Série B no sábado, é estranho ver o Serra Dourada menor, né? Porque parece que diminui o tamanho mesmo. Parece não, diminuiu o tamanho mesmo. Os clubes argentinos, quando vinham ao Mineirão, tomava aquele sacode, porque não aguentava jogar no campo de 110 por 70. Exatamente. Então o negócio hoje tá mole, né? E aí o que ocorre? A imprensa já começa a fazer a cabeça do camarada. Esse jogo fora de casa, o Galo não ganha fora de casa. E o jogador incorpora isso. É que nem a altitude. Poxa, o Atlético, o Cruzeiro, ou qualquer time brasileiro vai jogar em Bogotá, Quito, aí os caras começam, altitude e tal. A altitude que pesa mesmo é acima de 3.000 metros, né? É La Paz, Oruro, Potosí aí é sim. montanha, né? Agora 2.000 metros de altitude, vai colocar isso na balança? Não dá, né? Dá muita moral para o jogador. Foi fora de casa, foi na altitude, estava chovendo muito. Então eu entendo que psicologicamente é que isso tinha que ser trabalhado e até hoje eu não vi ninguém no futebol brasileiro trabalhar nesse psicológico, né? Vamos jogar lá em Brasília, é como se estivesse jogando em Belo Horizonte. Esquece esse negócio de fora de casa. Vamos entrar, partir para cima, mas aí os caras já põem um sistema mais defensivo, põem mais volantes e tal. Poxa, é como jogar em casa, a não ser que você vai jogar, por exemplo, no campo da Chapecoense, né? Aí a torcida fica em cima, mais próxima e tudo mais. Mas mesmo assim, com o esquema de segurança que existe hoje no futebol... Não, é muito diferente da década de 60, 70 e 80. Não dá para comparar, né? Chico, a gente tem alguns questionamentos aqui, para mim e para você, sobre o Patrick. Como você vê o Patrick dentro desse esquema tático do Atlético? O Marcelo colocou ele ontem no lugar do Casares, que não podia entrar em campo, né? Pois é, rapaz, o Patrick, o Levir Coupe é que começou escalando o Patrick fora da posição dele, de quebra-galho ali, no ataque, no meio e tudo mais. E o Aguirre deu sequência a isso, e o Marcelo agora também, o Marcelo até tirando do Patrick aquilo que ele tem de melhor, que ele é lateral direito, claro. Poxa. Aí o Marcos Rocha se machuca ou não pôde jogar, que estava suspenso, aí o Carlos César aparece como substituto. Quer dizer, e o Patrick no banco, pro lugar do Robinho, ontem entrou no lugar saiu foi escalado como meia, como atacante. Ele foi escalado meia direito. Eu acho que o Patrick está sendo vítima do Atlético, porque ele, como lateral, que é a posição dele, ele é um bom jogador, é um bom reserva, pode ser até um bom titular,
Mas, poxa, põe um cara para ser centroavante, ponta esquerda, meia, ponta direita, só falta colocá-lo de goleiro. Aí, poxa, Não dá, exigir não dá, demais. não dá. E fica queimando o rapaz, né? É porque ele já teve boas atuações jogando como um elemento surpresa ali no meio, né? Mas Até efetivá-lo, Libertadores, mas não dá. né, efetivá-lo como isso é uma E é covardia com isso ele. que eu acho, assim, o Atlético, assim como o Cruzeiro, parece que planejaram mal esse plantel que eles têm. Tentam consertar os problemas do plantel lá de janeiro. Agora, eu não sei se é problema de orçamento no início do ano, eu não sei se os investimentos chegaram só agora, mas enfim, isso aí é assunto para depois. O Fernando Couto fala que Patrick de Amador é para jogar o boné. Eu também acho, viu, Fernando? Pois é, eu gostaria muito de ver o Patrick efetivado como lateral. Ó, ele é lateral para ser ou titular ou reserva. Ou reserva do Não Marcos Rocha, como tem que ser. Pra lateral, porque é uma covardia que fazem com ele, inclusive porque a cobrança é grande, pô. Você joga no Atlético, não dá conta de fazer o gol ou de evitar o gol, a cobrança é para cima do camarada ali. Não tenha dúvida, Chico. Eu tenho uma reclamação aqui do Emerson Silveira, que ele fala que é mais de obrigação dos jogadores, no mínimo, jogarem com raça e disposição, pois ganham muito dinheiro para isso. Eu concordo com você, Emerson, mas você tem que lembrar que são 11 de um lado, 11 de outro, né? Verdade. Os caras lá também ganham muita grana para ganhar dos caras que estão do outro lado, que também ganham muita grana. Então, vontade eu acho que não falta para nenhum dos times mineiros. Eu acho que é questão de trabalho bem feito, de competência mesmo, né, Chico? Você usou um termo que eu vou usar e darei crédito, obviamente, sabe? Obrigado, Chico. Desequilíbrio, elencos desequilibrados, não é? O Galo tem muito atacante e pouco defensor, por exemplo. O Cruzeiro pela mesma forma. E no caso, a dúvida que você colocou aí, no caso do Cruzeiro foi questão de orçamento. Sim. O Cruzeiro está descapitalizado. Parece né? que o Gilvan achou que dava para manter esse rendimento até o fim do ano, mas ele viu que a coisa ia pro buraco e falou assim, não, vamos ter que injetar dinheiro. Tem que gastar. E no caso do Galo, foi planejamento. Essa doença do Eduardo Maluf, ela foi determinante para que o Atlético não fosse bem esse ano, ou para que não esteja esse ano fazendo aquilo que o torcedor sonhava, brigar pelo título da Libertadores, ser campeão mineiro, disputar o brasileiro na cabeça. O Maluf ele é muito competente, o futebol do Atlético era muito bem gerido. E esse ano ele praticamente ficou no estaleiro, né? Não teve condição de trabalhar, infelizmente. E faz muita falta o Eduardo Maluf. Faz, porque a gente está vendo que dentro do Atlético é difícil você ter alguém com o mesmo perfil do Maluf para assumir essa questão de contratação, de trabalhar, buscar um jogador ali. Isso, e tem mais, Cabido, não é só isso, também para controlar, né, o comando. Tem um jogador que está abusando aí fora das 4 linhas, está abusando da noite, Maluf, vem cá meu filho, vamos conversar, está acontecendo isso e tudo. Ele cuidava de tudo, né? Ele era um para-raio e um radar, né, uma parabólica 100% antenada para poder cuidar dessas coisas todas. E hoje o Atlético está sem essa figura que é o Eduardo Maluf, tomara que volte rápido. O Paulo concorda com você, Chico, sobre a saída do Levir Coupe. Essa questão do Levir Coupe é muito interessante, porque aconteceu ali, no fim, a gente falou em dezembro, mas foi na verdade no fim ali de novembro, faltando algumas rodadas para acabar o campeonato. 2 rodadas, né? 2 ou 3 rodadas, né, Chico? Parece que o Levir não queria que o Atlético investisse pesado, né? Isso. E aí chegou o Daniel Nepomuceno e falou, não, eu acho que a gente tem que melhorar e tal, porque o Levir tem a filosofia, a gente está vendo isso no Fluminense hoje, a filosofia de manter todo mundo ali, todo mundo mais ou menos ganhando a mesma coisa, para esses jogadores realmente se doarem, tanto para ele, Levir Coupe, quanto para o clube. E isso deu resultado, a gente não pode esquecer da Copa do Brasil 2014. Verdade. Mas aí o Daniel achava que para a Libertadores o Atlético tinha que colocar mais investidores, mais jogadores de ponta, para tentar levar o bicampeonato. E aí aconteceu o que acontece aqui no Jornal Tempo, acontece em qualquer empresa, provavelmente na empresa que vocês trabalham, choque de opiniões. Foi isso que aconteceu, né, Chico? E assim, como diria Fernando Pessoa, são as duas faces da verdade. E os dois estavam certos. O Levir sabe que mantendo um elenco equilibrado em todos os aspectos, inclusive financeiramente, você mantém um ambiente melhor. E o ambiente num grupo é fundamental. Um time de futebol, o ambiente é fundamental. Todo mundo correndo igual, todo mundo correndo por todo mundo e tudo mais.
e medo de salário atrasar, aquela coisa que atrapalha qualquer ambiente. E o Daniel, poxa, totalmente certo também. Ó, eu sou torcedor, eu quero ser campeão Claro. de tudo que disputar. Eu não quero entrar para a história como apenas mais um presidente que passou pelo Atlético, eu quero ser um presidente marcante, como foi o Calil e tudo mais. E, poxa, e havia esse choque, né? E ele até tentaria manter o Levi. O problema é que o Levi descobriu que ele estava conversando com dois treinadores. Exatamente. E que ele seria a terceira opção do aí não Atlético. dava, Aí o né? Levi ficou pé da vida e, ó, vazou na braquiária. E o Levi não precisa disso, né? Pois é, o Levi o tá com o burro na sombra. O burro com sorte na sombra. O burro com sorte na sombra e com alguns restaurantes de Curitiba. É né? verdade. Que beleza. Vamos lá, falando mais, Chico, o Gustavo Guimarães. Ô, Gustavo, um abraço pra você, meu cara. A gente tá precisando falar de futebol americano de vez em quando, viu? Cabido, se é pra improvisar, o Marcos Rocha possui melhores qualidades ofensivas do que o Patrick, concordo. Não gosto de nenhum dos dois improvisados, mas acho que o Rocha poderia sair melhor ali. É verdade, eu tenho essa sensação, Chico, que o Marcos Rocha, ele daria um bom meia-direita, porque como ele normalmente apoia muito melhor do que defende, poderia dar um bom jogo ali, não daria? Não? Nós tivemos um exemplo que saiu do próprio Atlético, né? O Mancini foi jogar na Europa, na Roma, lá o colocaram de meia e ele foi muito bem lá, né? Não chegou nem a jogar direito lá como lateral, foi meia. E o Marcos Rocha, ele tem uma habilidade e tem fôlego para desempenhar nesse papel, seguramente. Teve um técnico que tentou, hein? Foi quem? Foi o Levir? Foi o Levi. Fez alguns jogos Foi o ali, Levi. o Marcos em Rocha alguns fez jogos do Campeonato Brasileiro, o Levi colocou ele de meia. Isso. Foi isso mesmo. É uma 2014. ideia. É uma ideia. É uma ideia, mas eu acho que já tem muita gente na frente, né? Como a gente falou, o Galo precisa de gente atrás. Meu caro Chico Maia, vamos falar do Cruzeiro hoje? Vamos. Cruzeiro joga hoje. Estreando em Belo Horizonte essa história de jogos às segundas à noite, né? Que eu gosto, viu, Chico? Eu não acho que é ruim, não. Pra mim, quanto mais futebol, melhor. Eu gosto de jogo domingo, 11 horas da manhã. Também acho gosto. Que é ótimo, acho muito legal. Também gosto. E essa de segunda à noite nós tivemos, viu, Leandro? Na década de 80 nós tivemos jogos aí. Teve uma época aí que o Campeonato Brasileiro tinha tanto time, que era jogo segunda, terça, quarta, quinta e tal. E agora está voltando, porém agora de uma forma mais organizada, não é? Certamente o Mineirão deverá pegar um belo público essa noite e deve funcionar. Aqui em Minas, o Democrata de Valadares, ele adotou essa tática de jogar às segundas à noite lá em Governador Valadares e lotava sempre o Mamudão, o estádio José Mamu de Abas. Porque o pessoal só tem tela quente pra ver, né, Chico? Então vai ver futebol mesmo. O Kevin Jordan pergunta como a gente vê o Cruzeiro hoje com Robinho, Henrique, Sobis e Arrascaeta. Acha que o time vai evoluir bastante? Olha, a vinda do Sobis acho que vai acrescentar muito ao Cruzeiro, sabe? Até escrevi hoje na minha coluna no jornal O Tempo, caso os cruzeirenses tenham paciência, não é? O Paulo Bento, se ele ficar em Belo Horizonte para o ano que vem, se ele ficar no Cruzeiro, ele deve montar um grande time, porque ele está conseguindo manter um time aí que não está dando vexame no Brasileiro, que está aí penando, mas ele chegou com o campeonato em andamento, sem conhecer nada daqui e tudo mais, e está conseguindo fazer um Cruzeiro de força, um Cruzeiro taticamente muito aplicado e com um elenco, né? Vou usar um termo aqui, elenco meia boca, né? Bem razoável. Vamos ser sinceros, elenco Real Madrid, né? Barcelona. O que o Cruzeiro tem, gente, é um agrupado de jogadores. Hoje a gente pode até falar que tem um elenquinho, mas, né? E agora com o Sobis, que nós conhecemos, em condições normais de temperatura e pressão, em CNTP, se ele tiver inteirão mesmo, fisicamente, parece que está, né? Fez todos os testes, todos os exames, é um grande jogador e deve acrescentar muito. O Ábila é um jogador que vem com prestígio da Argentina, mas tem que ver, né? Se vai se adaptar bem aqui e tudo mais. O Sobis não, o Sobis é testado e aprovado e deve acrescentar muito ao time. Não tem a menor dúvida. O Arrascaeta está jogando muita bola, né? Ele está assumindo aí a condição de que ele é o melhor jogador desse time, ele está assumindo isso, não é? É mesmo, não dá para discutir tá bem. isso. E devagarinho aí o Paulo Bento deve montar um Cruzeiro mais forte, um Cruzeiro mais vibrante, que dê mais esperanças para a torcida. Já polemizando, meu caro Chico, taticamente a gente vê uma evolução no Cruzeiro. Não dá para negar isso. Do David para a transição para Paulo Bento e agora já com o Paulo Bento bem consolidado.
No Atlético a gente não está vendo isso, na verdade a gente está vendo o contrário, né? É verdade, o Atlético a gente vê um time desarrumado. Desarrumado. Um time desarrumado, infelizmente é verdade. É uma característica europeia, né? Taticamente muito bem organizado, e quando os jogadores cumprem, e é o que está acontecendo no Cruzeiro, os caras estão cumprindo aquilo que o Paulo Bento está determinando, então está funcionando. Sem dúvida. O Thiago Henrique, que está sempre aqui com a gente, obrigado, Thiago, pela sua audiência, pergunta se a gente sabe quando o Ábila vai jogar. Ô, Thiago, a questão é que foi feriado no fim de semana na Argentina, né? Sexta, sábado, domingo, deve estar feriado até hoje lá, porque foi o bicentenário da independência argentina, né? No sábado, festa demais lá em Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, todo mundo lá em festa, e o pessoal lá do BID deles não trabalhou, né? Então, tem que mandar documentação para cá, para ser enviado à CBF, para o Ramon Ábila poder ser registrado na nossa carteira de jogadores, né? E é um bom atacante, tá? É um atacante de força, é um atacante de precisão, é um atacante que faz gol demais. Jogou muita bola nessa Libertadores da América agora. Para quem não lembra daquele gol que ele fez contra o Atlético Nacional no jogo de ida das oitavas de final, um gol sensacional. Ele tirou um gol da cartola ali e deu pressão no Atlético Nacional, que hoje a gente já sabe deverá ser finalista da Copa Bridgestone Libertadores contra o Boca ou Del Valle na primeira partida, né não? O Nacional de Medellín, porque era esse o nome que a gente dava quando ele jogava aqui contra o Cruzeiro, pela Libertadores, contra o próprio Atlético. Aí agora eles puseram o Atlético na frente do nome dele, né? Os caras mudam. Nacional de Medellín, né? Eu falo Nacional de Medellín. Timaço, jogando muito, não é? Jogando muito. É um time que, inclusive, rapaz, ele sofreu durante muitos anos a acusação de ser bancado pelo Pablo Escobar, maior traficante do mundo. Tanto e não era o time dele. Contra o Independente Medellín, né? Que o time do Pablo Escobar era o Independente Medellín. Colocavam dinheiro lá. E diziam que ele bancava os dois e que investia até mais no Nacional, que era mais popular e tudo mais. Pra chamar o povo, né? Falar nisso, quem não viu Narcos, viu, gente? Tem aí no Netflix, tô fazendo jabá aqui pro Netflix, tá, Chico? Vejam, porque é muito bom. Vale a pena. Vale muito a pena. Chico, o Cruzeiro hoje, eu tô com a escalação aqui. Pega o Atlético do Paraná, né? O Atlético do Paraná a gente já sabe mais ou menos como deve jogar. Vai jogar com Everton, Léo, Paulo André, grande Paulo André, hein? Rapaz. Comandante do falecido Bom Senso Futebol Clube, exatamente. Né? Acabou. Thiago Heleno, grande Thiago Heleno, lá das suas rapaz. terras a torcida lá. conhece bem essa zaga. E Sid Clay, pode entrar o Nicolas aí, tá, gente? Otávio, Hernani, Vinícius, Nicão, Pablo ou Walter Bolacha, tá, gente? E André Lima. O técnico também conhecemos bem, é Paulo Autori. E o Cruzeiro, gente, é um chute, tá? Porque quando o time tá todo disponível, o Paulo Bento muda. Quando não tá, ele muda mais ainda. Então vamos lá. Fábio, Lucas, Bruno Viana, Bruno Rodrigo e Edmar. Pode ser o Braia. Henrique, Cabral, De Arrascaeta e Robinho. Aqui provavelmente não terá nenhuma mudança. Ou nenhuma dúvida, no caso. Rafael Sobis ou Pisano, tá? E o William, o técnico, é o nosso glorioso português campeão europeu, tá, senhores? Paulo Bento. Aqui, ó, De Arrascaeta, Rafael Sobis e o William, esses três aí podem fazer um estrago nas defesas adversárias, tá? A torcida queria o Cabral de volta ao time, o Paulo Bento atendeu, não é? E devagarinho ele vai arrumando, ele vai testando, vai vendo qual é a melhor formação. E há uma curiosidade legal nesse jogo de hoje, porque o Paulo Autuori do outro lado é um estrategista também, e imprevisível também. Ele, para chegar agredindo o Cruzeiro logo de cara, pouco custa. Mas para fazer aquele tradicional também, esperar, sair no contra-ataque e tudo mais, como ele sabe que o Cruzeiro não tem um elenco hoje como outrora, não é? Pode ser que ele parta para cima, mas também pode ser que ele fique naquela, ó, esperando um contra-ataque, um erro do adversário, aquele jogo tradicional de quase todo time teoricamente inferior quando vem jogar aqui em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Chico, tem uma infinidade de perguntas aqui para a gente com relação ao DM, Departamento Médico do Cruzeiro. O Departamento Médico do Cruzeiro, na última sexta-feira, anunciou, como ele já até falou aqui no último programa, que agora vai dar os prazos que precisam, mas a situação lá ainda está cheia, né? Dedé está voltando,
Manuel tá voltando, Alisson fora, Alex fora, Judivan, então, nem se fala, vai ficar 1 ano fora. Eu vou casar e o Judivan não vai ter voltado a jogar. Então, a coisa ali para os médicos do Cruzeiro, para o doutor Otaviano, a torcida está pressionando, Chico. Pois é, mas o DM do Atlético também está lotado, o doutor Rodrigo Lasmar também enfrenta essa pressão, o doutor Sérgio Freire também lá no Cruzeiro. Olha, os menos culpados nessa história toda, menos culpados não, que não tem culpa nenhuma nessa história toda, são os médicos, os fisioterapeutas e tudo mais, são grandes profissionais. Agora, eu entendo que há uma falha, sabe, Leandro, de comunicação. A imprensa é curiosa, fica perguntando porque o torcedor quer saber. Né? São profissionais caros, são profissionais caros, né? O clube está pagando, quer dizer, o torcedor está pagando por aqueles profissionais que queria ver em campo. Então, eu entendo que devia haver uma comunicação mais clara. Toda semana um boletim detalhado de jogador por jogador e previsão. Pode ser que não volte dentro de 1 mês, porque cada organismo reage de uma maneira ao tratamento e tudo mais, mas a previsão inicial é essa e tal, está acontecendo isso e isso. Falta só isso para o torcedor ficar mais sossegado e parar de ficar. Às vezes a gente recebe cada e-mail ou cada comentário no meu blog lá e tudo mais, camarada duvidando da capacidade de um, de outro, não tem nada disso. Eu acho que falta uma comunicação mais efetiva de cada problema. Eu também acho isso e acho que o Cruzeiro, inclusive, demorou para tomar essa atitude, porque a imprensa faz o papel dela, a imprensa vai correr atrás, não seja dentro do Cruzeiro, vai tentar informação por outro jeito, isso aí não tem o que discutir. É por isso que eu acho que foi um equívoco esse tempo todo da comunicação do Cruzeiro em relação a isso. Para mim já tinha que ter dado desde sempre, mas agora eles viram que não estava adiantando nada, o DM só enchendo, estava parecendo um hotel, a Toca da Raposa, um hospital de fato, né? Então não tem condição. O Kevin Jordan fala que se o DM liberar todos os jogadores do Cruzeiro, o Cruzeiro tem time para brigar lá em cima. Ô Jordan, eu até achava que sim, cara, mas não vai dar tempo. O Cruzeiro já vai ficar muito para trás. Até todo mundo... Gente, é só analisar um pouco a tabela do campeonato. O Grêmio está oscilando um pouco. O Corinthians parou de oscilar. O Palmeiras está ganhando do Sport, está ganhando... Não ganhou do Cruzeiro, mas do resto ganhou de todo mundo. A Ponte Preta subiu muito de rendimento também. Não estou falando que a Ponte Preta vai ficar nesse ponto, não. Mas é porque você vê que os times estão evoluindo e Cruzeiro e vou colocar o Atlético também na roda, estão um pouco mais atrás e estão custando a engatar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta marcha. Então, eu acho que vai ser tarde demais em busca de título. Agora, em relação à Libertadores, a gente sabe ali que 66, 67 pontos, você consegue beliscar com sorte a Libertadores, né, Chico? Não está fácil, nem para Atlético, nem para Cruzeiro. E a América dispensa comentários. Não, vamos falar mais da América. Infelizmente, mas está difícil. Está difícil para os 2 maiores clubes de Minas. E o Galo, uma decepção, porque com esse elenco que foi montado, com esse investimento que foi feito para este ano, ninguém de sã consciência imaginaria que o Galo estivesse nesse voo de galinha dele aí, né? Que não alça voo, não engrena, não é? E o Cruzeiro a gente sabia, por causa das dificuldades e, para mim, dos erros cometidos pela diretoria, porque quando o Marcelo Oliveira foi demitido do Cruzeiro lá atrás, eu acho que foi um equívoco, né? Aquela demissão, e ali o Cruzeiro se desarrumou todinho. Né? Como aí, se perder para o River Plate fosse a coisa mais absurda do mundo. Né? Aí se equivocou na vinda do Vanderlei Luxemburgo, aí, poxa, conseguiu o Mano Menezes. Opa, esse aí é 10, esse aí é bom demais de serviço. Deu uma arrumada no Cruzeiro, lamentavelmente o Cruzeiro perdeu para os chineses. Aí coloca David, poxa. Aí cometeu o mesmo erro que a CBF cometeu com o Dunga. O camarada não era treinador, ele não tinha cancha para ser técnico de Cruzeiro ainda. E ficou o Cruzeiro perdendo tempo aí até agora, outro dia. Perdeu o Campeonato Mineiro, inclusive, todo, né? E o que mais me deixa preocupado com relação ao Cruzeiro, Chico, é que o Cruzeiro já ganhou 3 campeonatos brasileiros nesse sistema de pontos corridos e sabe a receita do bolo. É um time que sabe planejar, é um time que sabe entender a situação, como é que funciona e tal. E aí perde. O Cruzeiro está começando a temporada de fato hoje. Pois é, e o doutor Gilvan está no Cruzeiro há mais de 50 anos, né? Que ele acompanha, está na cúpula do Cruzeiro, como presidente do conselho, como vice-presidente, não é? E
deixou essa derrapada acontecer lá e o Cruzeiro está enfrentando as consequências disso. Eu também acho isso, Chico. E tem a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil é um campeonato, o Thiago está falando aqui que tanto o Cruzeiro como o Atlético tem chance de ganhar a Copa do Brasil, mas a verdade é que qualquer um pode ganhar a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é um campeonato que depende muito da variação de elenco até lá, da temporada que o time está fazendo no Campeonato Nacional até lá. Pode vir um time da Série B também rasgando todo mundo, chegando lá e conseguindo o título. Então, tá tudo em aberto. Pode ganhar? Pode. É verdade. Agora, jogando a bola que estão jogando, fica difícil, né? Qual time que vai entrar em campo? Aquele do Atlético, por exemplo, que jogou contra o Corinthians, ou esse Atlético que jogou contra o Flamengo, né? Copa do Brasil tem isso, é um jogo. Você foi mal num jogo, você pode dançar. Não, e com essa defesa do Galo, Copa do Brasil você ganha muito com defesa, né? Sem dúvida. E aí, né? Sem dúvida. Tá tomando gol. Ô, Fausto, vamos falar de Eurocopa, Fausto? Nós fizemos uma homenagem ao grande time português que ontem ganhou da França em pleno estádio Saint-Denis, gol de Éder no segundo tempo da prorrogação, e é o primeiro título de cunho mundial da equipe portuguesa. Isso aí. Quase foi com o Filipão. Chico, Portugal ganhou um jogo nessa Eurocopa e se tornou a grande campeã. Como é que explica o futebol, Chico? Mas tá no regulamento? Tá. Foi lícito? Foi limpo? Ótimo, não tem nada a contestar, sabe? E a melhor coisa do mundo, aquilo que você falou na redação mais cedo, é quando você está vendo um jogo de futebol e não está torcendo assim fervorosamente por ninguém. Eu, por exemplo, em competições como Eurocopa, Copa América, eu fico torcendo para dar prorrogação, torcendo para dar pênalti, né, para você ter toda a capacidade de jogadores, treinadores ali sendo testada, né? Preparador físico, porque num jogo como esse, por exemplo, puxa vida, eu sempre fico, o que ganhar tá bom. Eu estava torcendo aí, para mim quem ganhasse estava ótimo. Se fosse a França que tivesse vencido, teria gostado muito também. Mas Portugal, poxa, ficou muito legal, né? Os nossos patrícios, nossos irmãos. Foi muito legal e assim, mostrou que futebol é conjunto, é grupo. O Cristiano Ronaldo saiu, a partir dos 7 minutos que ele levou aquela pancada, naquele choque, ele já ficou baleado ali. E com 25 minutos de jogo ele saiu de campo. E o time conseguiu ser campeão, marcar gol e ganhar um jogo, né, dentro dos 90 minutos sem o Cristiano Ronaldo. Quer dizer, dentro dos 90 não, né? Dentro dos 120. Dentro dos 120. Mas assim, sem o Cristiano Ronaldo, quer dizer, um grupo mesmo, futebol é esporte coletivo, foi muito legal a vitória de Portugal. Não, sensacional e lembrando, lógico, que você estava até falando aqui antes do começo do vídeo, né, Chico? Filipão, em 2004, com essa equipe não, era um time melhor de 2004, tá, gente? Tinha o Figo, tinha o Rui Costa, era um time... E dentro de casa, né? E perdeu para Grécia. Um time Ninguém horroroso. esperava a Grécia ganhando, mas a Grécia passou pela França, aí chega numa final, ganha de Portugal, enfim, e ganha uma Eurocopa em pleno Estádio da Luz, né? E aí acontece quase a mesma história agora, em 2016, justamente com os portugueses. A França, tida para muitos a melhor seleção da Europa, eu acho que hoje a França tem um time melhor sim que a Alemanha, mesmo a Alemanha sendo campeã mundial, mas eu acho que os valores individuais franceses são superiores. Isso foi mostrado, né, no jogo, não tem entre dúvida, eles, né? E aí o Portugal consegue, sem o Cristiano, com um trabalho que começou lá atrás com o Paulo Bento, com um trabalho que agora é desenvolvido pelo Fernando Carvalho, Cristiano Ronaldo lá na beira do campo, praticamente conduzindo a sua equipe. Os caras da seleção brasileira precisam ver esses jogos, né, meu caro Chico Maia? Sem dúvida. O nosso futebol precisa se refazer, não é? O futebol nosso parou no tempo, igual o Brasil como um todo, né? Nós estamos num atraso, rapaz. Como diria o saudoso Roberto Drummond,
Nós estamos no Anteontem Futebol Clube, viu, Leandro? Verdade. Puxa vida. Isso não tenha dúvida, meu Chico. Então é isso, Chico. Obrigado. Já acabou? Já acabou, Chico. Puxa Pessoal, vida. o Fausto já está começando a me atormentar aqui nas mensagens. Obrigado pela Obrigado, sua... hein? Adorei. Sempre... Bom, sua casa, né? O tempo é sua casa, pra gente contar mais histórias e depois, e aquela cervejinha no fim de semana também, viu, Chico? Ah, muito bem. Você está devendo. Ai. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua audiência. Obrigado pelos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima.